Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje vai ser um assunto muito legal, principalmente para aquelas pessoas que de vez em quando sentem uns incômodos, quando já está tocando alarme do seu fígado e de repente tem um certo fundo de culpa nisso, e a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso fígado. Claro, falar sobre muito mais coisas, porque eu estou aqui com a doutora Suzete. Doutora, obrigado pela sua presença aqui no Pessoas de Valor. Imagina, obrigada. Eu sempre falo no Pessoas de Valor, a gente traz pessoas, lógico, da área de saúde, o próprio Roberto Deves, que sempre a gente está entrevistando outros profissionais, tal, e já tem várias áreas que vieram aqui, mas eu particularmente confesso que na área de fígado, né, particularmente porque você tem o projeto Fígado Saudável, que é bem bacana, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas quando a gente fala principalmente da questão da inteligência emocional, do estresse, produção de cortisol, muitas vezes a gente fica com a ideia assim de produção de desconfortos estomacais e tal. E o fígado, como eu sempre falo, né, é uma coisa que a gente só lembra quando ele tá dando problema. Ele é quieto. Às vezes as pessoas falam assim, sabe, você tá muito estressado, então tá muito com raiva, e aí o pessoal fala assim, né, tem um mito, né, que fala, tá com problema no fígado. Isso é mito mesmo, ou o fígado acaba impactando em todas as áreas do corpo humano? Então, Ari, é mito. Não é diretamente com o fígado. Tudo que as pessoas falam de emoções e tudo mais, atingem mais especificamente estômago e intestino. Tá. Então, é o que antigamente falava, tô com gastrite nervosa. Não é, é uma alteração gástrica com distensão, desconforto, gerada por estresse, situações de estresse. Isso a gente vê, muitas vezes o paciente tem o sintoma e até na endoscopia não tem nada, é negativo, mas ele sente em decorrência do estresse, liberação de adrenalina e tudo mais, então ele vai ter. Então assim, se a gente for falar para os nossos telespectadores, você então que está nos assistindo já sabe, não pode mais usar aquela ideia de você está respondendo pelo fígado, né? Porque normalmente a gente fica com aquela ideia de que o nervoso, que é aquela coisa da impulsividade, né, está relacionado ao fígado, então isso é completamente mito, né? É mito, e até o grande problema do fígado é esse, o fígado ele é silencioso, o paciente às vezes não sente nada e por um motivo qualquer ele vai fazer um ultrassom de abdômen, um ultrassom de rotina, aí vem com cirrose, por exemplo, mas ele fala, eu nunca senti nada, eu nunca bebi, ou quando eu bebi era pouquinho, enfim. E aí a gente vai atrás e vai descobrir que tem outras causas até mesmo da cirrose, mas isso passa ao longo de anos desapercebido. Pode passar, né? Agora, até por não apresentar muitos sintomas claros, em geral, principalmente aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da gordura no fígado, né? Então, assim, em geral, quando você acaba sofrendo, né, com gordura no fígado já num grau um pouco mais elevado, que começam a aparecer os sintomas. Esse é o grande problema, né? Que em geral as pessoas não fazem preventivo. Não fazem preventivo, assim, existe até, o ultrassom de abdômen é considerado um exame preventivo. Por exemplo, a mulher quando faz a rotina anual, normalmente faz um ultrassom de abdômen e aí já vê o fígado, vê o útero, tudo que, né, dos órgãos abdominais e pélvicos. Mas essa questão do fígado acaba passando desapercebido mesmo. E os sintomas associados à esteatose, que é a gordura no fígado, eles vêm mais pelas causas que levam ao acúmulo de gordura. Por exemplo, a obesidade. A obesidade é uma doença que traz problemas de respiração, fadiga, cansaço, pela própria alteração orgânica que traz o excesso de gordura, né? E até mesmo alteração física, sobrecarga nas articulações e tudo mais. Então, muitas vezes a pessoa associa, meu fígado estava com gordura, por isso que eu sentia tal coisa. Mas não é, ele estava sentindo porque ele era obeso, ele estava acima do peso, tudo mais. O diabetes, por exemplo, que leva a gordura. E até falar a questão do diabetes, né? Assim, por exemplo, você tem o diabetes como uma doença crônica, né? Que em geral acaba impactando em todo. O diabetes impacta em todo o organismo, né? Então, aí às vezes a pessoa associa e acha que é por isso, a desculpa é essa, né? É por isso, meu fígado estava com gordura. Quando na verdade muitas vezes ele não estava tratando do diabetes, o diabetes estava descompensado por um longo período, ele não fazia a dieta que tinha que fazer, então o fígado ele acaba entrando de gaiato aí, mas sintoma específico do fígado não tem. Agora, em geral, eu ouço muito
principalmente nesses meses agora, nos últimos meses, que a gente já começa assim, vacinação, já começa a ter uma expectativa, né, do novo normal, né, do pós-pandemia e tal. E muitas pessoas, né, ouço muitas pessoas falando assim, poxa, na pandemia eu engordei muito. Às vezes a gordura abdominal, a gente fica preocupado, muitas pessoas às vezes acabam ficando preocupadas com o abdômen, né, efetivamente, com a barriguinha e tal, mas a verdade é que a gordura no fígado, ela vai acumulando conforme aumenta a obesidade como um todo. Sim, né? a obesidade e principalmente essa gordura visceral, que é a gordura abdominal, né, que pega os órgãos abdominais, artérias, a aorta. E agora na pandemia foi muito comum as pessoas ganharam peso mesmo, tipo assim, eu não sei quantificar, né? Quanto que cada um ganhou, mas é muito, no consultório você vê um paciente que eu via há 8 meses, ele vem lá com 5, 6 quilos a mais. Por quê? As pessoas ficaram reclusas, sem atividade física, porque não podiam sair ou porque aí perderam até a rotina e tal. E aí os casos de esteatose, eles estão aparecendo mais. Não sei se eles estão incidindo mais, porque as pessoas começaram agora a fazer exame de tudo. Eu engordei, vou fazer exame, então eu quero fazer. Então, e isso até é bom, porque aí chama atenção, né, alerta para essa... Agora, por uma curiosidade, existem algumas coisas que a gente tem visto, pesquisas, principalmente alguns artigos que começaram a sair. Eu, particularmente, entrevistei o Dr. Léo, que é neuro, e ele falando sobre as consequências no sistema nervoso, principalmente neurônio, que o pós-Covid, as sequelas. Então, atenção, na área gastro, existe já algum tipo de percepção sua, assim, de entender que, por exemplo, olha, eu, por exemplo, passei pelo Covid e aí, assim, tinha coisas que eu nunca tinha sentido, até neurológicas mesmo, e que eu fiquei, não sei se é psicossomático, porque às vezes a gente fica, de repente, influenciado por esses estudos, pela própria mídia. Na área de gastro, tem alguma coisa assim que você tem notado ou até lido sobre isso? Então, a longo prazo não. Pode ser até que tenha, que eu ainda não tenha lido. Mas durante a infecção da Covid, tem alguns sintomas de abdominais, como dor abdominal, que às vezes até confundem com, apendicite aguda. E na verdade era o que a gente chama de adenites, né? Que são aumentos dos linfonodos. Isso, uma inflamação localizada associada ao Covid. Outra coisa é hepatite. Eu peguei alguns casos de hepatite associada ao Covid. Eu tive uma paciente que ficou internada, grave, todas as enzimas do fígado aumentadas e conforme ela foi melhorando do Covid, as enzimas melhoraram. Então, hepatite associada ao Covid. Agora, a longo prazo, ainda os estudos vão sair, né, pra gente saber. Não sei te dizer se tem alguma coisa assim a longo prazo, não. Tá. E do ponto de vista de qualidade de vida, né, que aí a gente tá falando essa coisa do confinamento, né, do isolamento, mas principalmente, acho que no gastro impacta muito essa questão do confinamento, de as pessoas estarem sedentárias. Agora, no pós-pandemia, ou seja, conforme vai começando a iniciar esse novo normal, qual que seria uma recomendação, por exemplo, para as pessoas? Seria a volta da atividade física, por exemplo, como algo básico? Existem mais algumas coisas que a gente pudesse falar para os nossos telespectadores? Então, uma coisa que até é engraçada que eu notei no consultório, que as pessoas ficaram em casa e começaram a fazer pão. É comum, não sei, você vai conhecer alguém que começou a fazer pão. Pronto, já me entrego. Já. Mas é muito comum. Por causa da terapia. Isso, talvez, eu vou fazer um pão, aprendeu, não sei o quê. Extremamente calórico, rico em carboidrato e que é um veneno para o fígado, né? Não que não possa comer, mas o excesso do carboidrato. Então, a primeira coisa, parem de fazer pão. Pode fazer só no final de semana. Tem gente que já vai assistir o programa e vai falar assim, legal, vou parar de fazer, mas vou passar ali na padaria tal para poder comprar uns pãezinhos, né? Com moderação, né? Então, tem que fazer os integrais e tudo mais. Mas é isso, cortar os excessos, né? Parar de fazer pão, cortar o excesso de carboidrato, excesso de doce, que é tanto farinha branca quanto açúcar, né? O carboidrato em geral, o excesso. Atividade física, a gente precisa queimar o excesso. Porque assim,
falar um pouquinho da gordura no fígado. A gordura no fígado, que a gente chama de esteatose, é o acúmulo de gordura a partir de carboidrato. Estou simplificando bem para, né? Um excesso de carboidrato no organismo, o que o fígado fala? Vou guardar, depois pode ser que eu precise usar. Ele vai acumulando, reserva, né? É uma reserva, né? Então você tem aumento de triglicéridos, você tem uma série de alterações orgânicas e que fazem com que acumule isso daí, né? Acumule o carboidrato em forma de gordura no fígado. Que é diferente, por exemplo, de uma gordura de uma carne, por exemplo, de uma proteína? É diferente porque ela é mais refinada, assim, seria... Não, então, o carboidrato, ele é um alimento que ele é absorvido rapidamente e ele é energético. A gente usa o carboidrato para energia, para queimar. Tá. Então você tem que consumir e queimar. O que acontece na alimentação, no dia a dia, a gente tem um excesso de carboidrato. Da onde vem esse excesso de carboidrato? Que, assim, sendo bem prático, da farinha branca e do açúcar. Por quê? É o pão, é a massa em geral que a gente come em excesso. Em vez de comer uma média no café da manhã, a gente come 2 médias. Ou vai comer uma pizza, não come um pedaço, come 3 pedaços. Então, esse excesso, você não vai conseguir gastar aquilo, né? Então esse excesso vai ser acumulado, vai elevar triglicérides, que é um dos problemas que também levam à esteatose, a elevação do triglicérides, hipertrigliceridemia. Também cardiovascular, né? Sim, que é a mesma causa, acumula no fígado, acumula nas artérias coronárias e tudo mais, então tudo é uma causa só. E a gordura do fígado, ela tem algumas causas, né? O uso crônico do álcool pode levar a gordura no fígado, levando a cirrose depois. Inclusive, doutora, até é engraçado, porque teve um amigo que comentou assim, eu tô com um grau de gordura no fígado alto, que caracteriza, a próxima etapa seria cirrose. E aí, só que eu não bebo. Aí todo mundo assim, mas como você vai ter cirrose? Não, então imagina, né, uma pessoa morrendo de cirrose e de repente não era alcoólatra, porque em geral as pessoas ligam cirrose à questão do alcoolismo, né? Porque durante muito tempo a principal causa de cirrose era o alcoolismo. Então, bebia, tinha alteração no fígado e tal. E existia uma doença silenciosa que a gente chamava antigamente de cirrose criptogênica. Era uma cirrose que a gente não sabia a causa. E hoje se sabe que aquela cirrose que a gente não sabia a causa era por esteatose, por acúmulo de gordura. Então, assim, o álcool pode acumular gordura, hepatite pode acumular gordura, outras alterações, um problema de metabolismo do ferro pode levar a um problema crônico do fígado. E aí vem a esteatose decorrente de diabetes, hipertrigliceridemia e dislipidemias em geral, obesidade, né, o excesso de gordura corporal, que é atualmente a principal causa de esteatose, são essas alterações metabólicas, que são essas doenças. Até falar, né, que eu já ouvi uma vez, até o Rubens Amaro falou, olha, síndrome metabólica. O que é essa síndrome metabólica? O que é esse conjunto da obra? É esse conjunto: diabetes, obesidade, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. E a esteatose seria assim, a parte hepática da síndrome metabólica. E que, resumindo, quem consome muito açúcar, quem bebe e quem é sedentário está indo por esse caminho inevitavelmente, é isso? Vou fazer um intervalo então rapidinho, a gente volta em 1 minuto aqui no Pessoas de Valor. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer.
Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor e hoje a gente falando de fígado. E assim, normalmente quando a gente está falando de gastro, né, assim, eu vou marcar uma consulta com gastro. Em geral a gente liga as pessoas com mal-estar, com sintomas assim, azia, sei lá, coisas que são mais desconfortáveis. A gente estava falando no primeiro bloco que no caso do fígado é uma doença um pouco invisível porque talvez não tenha esses sintomas, quando tem até meio perigoso, porque se você tiver um sintoma pro fígado é porque já está bem avançado, né? Para quem está nos assistindo, eu vou procurar minha gastro, vou marcar uma consulta lá com a doutora Suzete, com o meu médico, alguma coisa assim. Como que eu peço ou como avaliar, por exemplo, essa questão da gordura do fígado? É exame de sangue? Existe algum tipo de dica, de repente, que a gente pode dar para quem está nos assistindo? Então, eu recebo muito paciente no consultório que encaminhado de outros médicos, porque no exame de rotina, fez ultrassom, veio com gordura no fígado. Então, o que eu sempre falo? Mantenha os seus exames, sua consulta de rotina no clínico, no geriatra, no cardiologista, quando for necessário no gastro, e aí vão ser feitos os exames de rotina de sangue, colesterol, tal, e ultrassom, que é um exame de rotina, ultrassom de abdômen total, que é o melhor exame para ver gordura no fígado. A partir daí, desse primeiro exame... Nesse caso é o que? Anualmente? Anualmente uma pessoa teria que fazer uma análise dessa? Uma análise uma vez por ano. Porque, por exemplo, no caso da mulher, ela vai no ginecologista, então ela vai fazer ultrassom de abdômen para avaliar órgãos pélvicos e tal, e aí faz de abdômen total. No caso do homem, avaliar a próstata, fazer aquela avaliação rotineira anual. Então, nos dois casos, a gente faz exame, o ultrassom está indicado. E aí, quando tem a gordura no fígado no ultrassom, aí tem os exames específicos para você avaliar em que fase da doença está, né? O ultrassom, ele mostra se tem a gordura, ele faz uma estimativa. Esteatose grau 1, 2, 3 ou 4. Grau 4 no ultrassom seria já cirrose, então já tem uma alteração importante no fígado. E grau 1, 2 e 3 são os graus intermediários, né? Uma pessoa, por exemplo, que não é sedentária, pega lá, de repente, a pessoa corre, faz atividades físicas, por exemplo, que mantém uma alimentação regular, ela em tese estaria longe dessa gordura. Sim, não é uma gordura que apareceria, por exemplo, numa pessoa saudável, vamos dizer assim, aparentemente saudável. A pessoa que tem uma gordura corporal próxima do normal não vai ter esteatose. Tá. Porque às vezes a pessoa faz atividade física e tal, mas está acima do peso, né? Então não é uma coisa assim frequente, mas pode acontecer. Mas é mais difícil. É mais comum em quem está acima do peso, tem gordura corporal aumentada ou tem diabetes. Agora tem um fundo genético, assim, porque, por exemplo, eu conheço algumas pessoas, tem uma pessoa próxima, de repente, que tem obesidade mórbida, assim, uma pessoa super grande mesmo, tal, e de repente você olha, vai fazer exame de sangue, faz exames e tal, não tem nada, não toma nenhum remédio. Eu tomo mais remédio que essa pessoa. Aí eu fico assim, como que pode? Né? Que é? Existe a genética envolvida nisso também? Existe uma predisposição como todas as doenças metabólicas, né? Mas o meio ambiente favorece muito. O seu estilo de vida vai favorecer. Existe um negócio que chama hipertrigliceridemia familiar. Tem pessoas que são vegetarianas e têm triglicéridos lá em cima. Por quê? É familiar. Então, ele tem que ter um estilo de vida mais, ele tem que ser mais vigiar mais, né, o estilo de vida dele para que aquilo não cause uma doença pior. Mas também tem as pessoas que têm triglicéridos muito alto porque a mãe tinha e tal, mas porque tem um ritmo de vida mais sedentário. É mais ou menos assim, minha mãe era diabética, eu tenho predisposição, então eu tenho que ter um estilo de vida bacana para evitar, de repente, eu também ir para esse caminho, né? Porque às vezes a gente fala, eu tenho diabetes por causa da minha mãe. Não, a culpa não é da tua mãe, a culpa é você saber que atualmente é diabetes, ou teu pai, e de repente você não fazer isso, né? Agora me fala uma coisinha, a gente tá falando muito de doença,
Mas também tem o lado da solução, né, da vida saudável. E aí então existe lá um projeto Fígado Saudável, que eu acho que é importante pra gente terminar o programa por cima, né? Senão as pessoas falam assim, poxa, o programa passa domingo à noite, falam, esses caras estão falando, tô ficando depressivo. Dá o problema e não dá a solução, né? Como manter, né, o fígado saudável? Vamos lá. Então, esse projeto é um projeto bem legal, que quem criou fomos eu, a Priscila, que é nutricionista, o Marcelo, que é professor de educação física, é personal trainer. Então, pensando justamente o que fazer, porque no consultório eu falo, olha, faz dieta, atividade física, acabou. A consulta acaba ali. Então, a gente criou um esquema para que o paciente passe comigo, o médico, né? Aí vai passar com a nutricionista, ela avalia, faz a parte de bioimpedância, vê quanto tem de gordura corporal, vê quanto precisa emagrecer, que até vou falar, existe uma quantidade que você precisa perder de peso, e vai na praia com o personal, com o Marcelo, e aí vai fazer as atividades lá. E como que a gente, baseado em trabalhos, a gente fez uma estimativa de perda de peso e controle. Então o paciente faz todos os exames e o ultrassom. O ultrassom vê lá quanto tem de gordura e tal. Aí a nutricionista avalia e ele precisa perder, em média, 10% do peso inicial. Por exemplo, tenho esteatose, estou pesando 90 quilos, então eu preciso perder 9 quilos e que com essa perda de 10% de peso, vai diminuir a gordura no fígado, o fígado vai emagrecer porque você vai diminuir a gordura abdominal. Melhora a qualidade de vida, a disposição, diminui sobrecarga articular, tudo mais, e melhora colesterol, triglicérides, enfim. Então a gente fez isso daí, esse projeto ele começou, nós estamos fazendo tudo isso voluntário, nós três, e a gente pegou 14 pessoas, sem custo nenhum, e está fazendo isso na praia, e eles vão no meu consultório com a nutricionista e tal, e eles estão na segunda semana. E assim, eu me espantei de como está sendo legal, porque as pessoas se animam, porque está em grupo. Primeiro que você está em grupo, é diferente de você ir numa academia, que você vê lá quem está só mantendo o peso e tal. Não, ali está todo mundo igual, todo mundo precisando perder peso, todo mundo com dificuldade para fazer a dieta, todo mundo com dificuldade para fazer a atividade física, e a gente criou um grupo de WhatsApp, um anima o outro, põe foto do que comeu hoje. O WhatsApp também tem, é legal você convidar o pessoal para curtir também lá no Instagram, que tem uma página no Instagram. O Projeto Fígado Saudável, que a gente posta no seu vídeo. Tá, a gente posta o dia a dia. Posta o prato. Hoje lá pelo Instagram as pessoas conseguem, de repente, buscar informação para participar desse grupo? Sim, tem lá os contatos nossos. A gente fechou esses 3 meses aí. Só que esse pessoal nesses 3 meses. Só que estão aparecendo outras pessoas. Então a gente cada um faz um acordo com o personal, com a Priscila, que é a nutricionista, e aí pode passar comigo também. A nossa ideia desse projeto é divulgar a ideia para que as pessoas que têm esse problema de obesidade, gordura no fígado, que eles consigam fazer esse método ou formar outros grupos entre eles para poder fazer atividade e tudo mais, ou participar do nosso projeto com a gente para poder perder peso. Então a gente vai fazer, quando for para fazer o pago, né, os próximos grupos aí, o custo vai ser baixo. A gente viu o mínimo que a gente consegue para, claro, todo mundo trabalha, o trabalho tem que ser remunerado, mas que para que venha bastante gente, para a gente poder disseminar essa ideia. E o legal, até o nosso fígado lá, do Fígado Saudável, é um que a gente pegou da internet, tá lá bonitinho, mas a gente vai fazer um logo lembrando de Santos, para a gente poder aproveitar a nossa praia, mostrar que aqui a gente tem esse projeto de qualidade de vida, né? Sim. E que você pode fazer, o exercício pode ser feito em parque, praça, na rua, na calçada, dá para fazer. A base do nosso exercício é caminhada, alongamento e um pouco de funcional. Por enquanto a gente está na caminhada. Agora sim, se a gente for pensar pelo projeto Fígado Saudável, pela tua vida profissional no consultório, a gente sabe, e a gente já falou muito aqui no Pessoas de Valor, a gente fala muito de desenvolvimento humano, assim, o quanto é difícil mudar o hábito. Muito. É muito difícil. E aí os problemas gastro, em geral, tem a ver com maus hábitos, não tem? Tem. Tanto de alimentação como sedentarismo, né?
É muito do funcionamento, né? Por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver aqui, mas refluxo, que também é uma doença comum. A doença do refluxo, ela melhora muito quando você diminui a quantidade de alimento, melhora os horários para se alimentar, tem horário certo para deitar depois que come. Quer dizer, quando você organiza o seu dia a dia, você consegue melhorar. Claro, precisa tomar remédio por um período, tal. Mas tem muito de comportamento e alteração de trato gastrointestinal. Perfeito. Doutora, obrigado. Doutora Suzete, tá aí o Instagram também para vocês seguirem, né? Se for o caso, agendar consultas e tal. Como eu sempre falo, né? Aqui no Pessoas de Valor a gente não costuma divulgar muito assim para ter justamente o perfil do programa não é esse, mas lógico, todas as pessoas podem encontrar nossos entrevistados. E aí, lembre-se que mudança de hábito tem que começar. Não adianta imaginar assim, vou procrastinar, né? Um dia eu vou mudar, né? Tô com gordura no fígado, é o fim do mundo. Não, né? É uma questão de você ir na consulta, fazer seus exames. De repente tá aí uma porta de entrada bem legal, que esse projeto ainda mais que é praia. Então, de repente tem a ver com o nosso estilo de vida aqui em Santos, para você ver se anima. E assim, sedentarismo, no nosso caso, é muito, muito complicado. Vocês sabem, porque a qualidade de vida está diretamente ligado à atividade, né, doutora? Sim. Muito obrigado pela tua participação aqui no programa. E Pessoas de Valor volta na semana que vem. Um forte abraço.